Gente, eu voltei. Hoje é a nossa aula de história. Nós vamos falar um pouquinho sobre o êxodo rural. O que será que vem a ser êxodo rural? Êxodo rural é o nome que se dá quando há uma migração, quando as pessoas, grande parte das pessoas que moravam no campo, se mudam para a cidade. Então, é um fenômeno que acontece e aconteceu no Brasil, mas acontece em várias partes do mundo. É a saída das pessoas que moram no campo e mudam-se todos para a cidade, ficando poucas pessoas morando na zona rural e uma grande população urbana. Em 1970, aconteceu esse movimento. Até os anos de 1960, a maioria da população morava em zona rural. E a partir de 1970, eles migraram, eles saíram da zona rural e foram morar na zona urbana. E por que aconteceu isso? Tem várias razões. A primeira é o desmatamento, o uso inadequado do solo, que torna o solo infértil. Então, a família que trabalhava ali, ela já não consegue tirar o seu próprio alimento, não consegue tirar lucro usando a terra. Por quê? Porque ela não cuidou dessa terra, ela usou de forma inadequada. A partir da década de 60, as indústrias passaram a produzir máquinas agrícolas. Com isso, diminuiu os empregos na zona rural. Então, os trabalhadores eles foram substituídos por máquinas. Então, eles começaram a não ter utilidade mais na zona rural. Então, eles ficaram sem empregos e acabaram indo para a cidade. No Brasil, muitas pessoas não têm registro de suas propriedades, o que gera uma grande disputa pela terra. E os pequenos agricultores, com isso, acabam sendo expulsos, assim como os indígenas, de suas terras, né, por grandes proprietários rurais, e eles acabam indo para a cidade porque eles não têm outra opção. Com o crescimento das cidades, com a oferta de serviços públicos, escolas, creches, saúde, né, posto de saúde, as famílias migraram do campo para ter acesso aos serviços médicos, à escola, transporte, saneamento, luz elétrica. Então, foi um dos motivos também que levou as pessoas a saírem da zona rural. O que vocês vão responder agora? O que vocês entenderam por êxodo rural? Então, o movimento, né, de migração, de saída das pessoas do campo para ir morar na cidade. E vocês vão escrever uma das causas que isso aconteceu. Então, a professora explicou vários, né? Ou saíram porque a terra estava imprópria e não estava produzindo mais alimento, ou porque eles não tinham registros da terra e os grandes fazendeiros tomavam posse das terras deles, eles ficavam sem ter onde viver, ou porque eles saíram em busca de melhores condições de atendimento médico, de saúde, de escolas, né? Porque eles foram substituídos por máquinas agrícolas, então não tinha mais empregos para eles no campo, tá bom? Depois, consequências do êxodo. Com o êxodo rural, muitas famílias de imigrantes puderam melhorar suas condições de vida e conseguir um trabalho na cidade. Passaram a ganhar mais, a ter acesso a serviços públicos, escolas para seus filhos. Os imigrantes de todas as regiões do país também levaram para as cidades sua cultura, sua música, religiosidade e sua culinária. Então, a gente vê que muita gente também foi para a cidade e se deu bem. Principalmente os primeiros que chegaram, né? Eles chegaram, já arrumaram emprego, já conseguiram uma condição de vida e eles trouxeram muito da sua cultura. A gente tem uma foto, né, no Centro de Tradições Nordestinas, no Rio de Janeiro, né? O povo nordestino que foi para lá, eles mantêm até hoje as tradições deles, as comidas típicas, e eles têm esse lugar de encontro. Talvez por isso, observe-se que na população urbana uma certa nostalgia, isso é, uma certa saudade da vida e da cultura no campo. Temos assim
ainda as músicas, as festas de peão, os hotéis fazendas, a comida caipira, né? São características do campo que foram para a cidade. Mas o êxodo rural rápido e desordenado provocou também muitos problemas na cidade. Teve também consequências negativas. Então, o êxodo rural, que no início foi tranquilo para quem se mudou logo no início, arrumou emprego, teve uma condição de vida boa, quando começou a ser de forma desenfreada, começou todo mundo a sair do campo e ir para a cidade, começou a ter os aspectos negativos. As pessoas começaram a ficar desempregadas ou ter subempregos. O que é isso? São empregos que se ganham muito pouco, são empregos que não têm carteira assinada, que não têm registro, que vivem à margem da sociedade. Os trabalhadores rurais são qualificados para o trabalho no campo. Quando eles chegam na cidade, eles não têm muito o que fazer, né? Eles conseguem serviços mais simples. Por quê? Porque eles eram acostumados a plantar, a colher, a cuidar de rebanhos. Mas isso não é útil na cidade. Na cidade tem comércio, as indústrias, e eles vão... Alguns conseguem trabalhar, outros começam a não conseguir colocação no mercado de trabalho. Assim, sem preparo para o trabalho urbano, ficam desempregados ou só conseguem subemprego, que é emprego mal remunerado, sem garantias legais, sem carteira assinada, sem férias, 13º, tudo isso. Temos também, aqui ó, tem uma foto, né, um homem vendendo na rua, camiseta. É um emprego informal, não tem carteira assinada, então é um subemprego, tá bom? E aqui é a fila de pessoas procurando serviço em São Paulo. Olha. Também teve a favelização. Por quê? Porque as pessoas, elas vinham para a cidade, elas não tinham onde morar. Então, elas começaram a fazer casas com o que elas encontravam, com lata, com papelão, com restos de material de construções. Então, começaram a fazer as favelas, né? Porque as casas disponíveis na cidade eram muito caras e eles recebiam um salário muito pequeno, então eles não conseguiam pagar o aluguel de uma casa cara. Então, começaram a ir morar bem afastado dos bons bairros e começaram a formar as favelas. Aqui a gente tem uma foto, né, de uma favela improvisada na encosta de um morro no Rio de Janeiro. E essas favelas, elas têm risco até de desmoronamento. Por quê? Porque elas são construídas nos morros, né, de qualquer maneira. E principalmente na época da chuva tem o risco de desmoronar. E a marginalização, estar à margem do centro da cidade, estar à margem das oportunidades da vida urbana, com baixa renda, morando em favelas, sem acesso a serviços públicos. Parte da população que migra em busca de uma vida melhor na cidade acaba indo morar nas piores condições do que vivia no campo. Muitas vezes, essas pessoas vivem marginalizadas socialmente, sem poder aproveitar as boas coisas da cidade, que a cidade oferece para os moradores. Então, acaba nem tendo acesso tanto à saúde, tanto a lazer, nada disso. Por quê? Porque está marginalizado, está afastado dos bons bairros da cidade, né? Considerando que você estudou no tópico O Êxodo Rural no Brasil, responda. Quem são os personagens dessa ilustração? Então, olha lá. Um senhor, né, trabalhando no campo e depois na cidade, olha, tá catando latinha. Então, é a diferença, né? Porque ele tinha lá, ele tinha um emprego, ele tinha um salário e agora ele tá marginalizado, né? Você sabe que a passagem de um quadrinho a outro revela também a passagem do tempo. A semelhança entre os dois quadrinhos e diferença. De acordo com a análise, reflita e responda o que as ilustrações revelam. Depois vocês vão assinalar a alternativa correta. Muitos migrantes rurais, quando chegam à cidade, não encontram emprego. Por quê?
não são qualificados para o trabalho urbano, não quiseram ir à escola quando crianças ou não querem procurar emprego. Eles não são qualificados, né? Eles não são preparados para o mercado de trabalho na cidade. Vocês vão grifar lá no texto de azul a causa do aumento das favelas e de vermelho as consequências da favelização, tá bom? Por hoje é só, super beijo, até amanhã.